Atenção, não saia desse vídeo porque os detalhes que eu vou trazer agora são muito fortes e reveladores. Informações que você precisa ouvir até o final. Uma testemunha decidiu quebrar o silêncio e contar tudo o que aconteceu no caso Icaraíma, trazendo uma versão que mostra a crueldade do crime e revela quem realmente é a família Buscariolo, apontando inclusive que até a própria justiça teria medo de enfrentar o Mamute, filho de Antônio, um dos principais nomes por trás dessa trama sombria. Essa revelação muda completamente a forma como entendemos os acontecimentos e mostra que o que parecia já ser brutal pode ter sido ainda pior do que imaginávamos. Segundo essa testemunha, no carro, a única pessoa que estava armada era Alencar. Ele carregava uma arma, mas em momento algum conseguiu reagir. O que aconteceu foi que, ao sair do veículo, ele foi imediatamente alvejado com disparos e caiu sem nenhuma chance de defesa. Dessa execução rápida e fria demonstra que a emboscada foi calculada e que não havia espaço para negociação naquele momento. Enquanto isso, os outros amigos foram retirados do carro sob ameaça e levados para um cativeiro, onde, segundo a testemunha, sofreram maus tratos, agressões físicas e pressões psicológicas. A intenção inicial seria um sequestro, mas como as coisas saíram do controle e o plano não saiu como programado, os criminosos acabaram decidindo por tirar a vida de todos de forma cruel. O mais assustador nesse depoimento é a descrição sobre o poder da família Buscariolo. A testemunha afirmou sem medo que até a justiça teme o Mamute, filho de Antônio. Muito bem. Charles, você sabe detalhes cruciais. Você é uma fonte que tem muitos detalhes. A primeira pergunta: o que aconteceu naquele dia? Você que tem as informações. Tudo começa por uma negociação. Esses 3 cobradores, eles vêm ali do estado de São Paulo até Icaraíma. Alencar seria então o responsável por receber. Quem teria feito as negociações? Seria isso? Como seria para a gente entender essa história? O que acontece? A história, né, ela é mudada quando você escuta muita coisa, você lê muita coisa, aonde, vamos falar, eu não quero citar muito o nome do Buscariolo, né? Mas o Tonhão, o velho, ele deve, porque ele vendeu algo, não deu certo. E eu acho no direito da gente entrar em negócio, vamos falar, a pessoa entrar em negociação para devolver aquele dinheiro, beleza. O que acontece? O Alencar, ele é um cara muito simples, né? Ele é um cara muito simples. E ele procurou ajuda de uma pessoa, aonde a gente vai citar essa pessoa. Eu acredito que não seja hoje, eu não vou poder citar isso. Por preservação à minha vida, a vida de outras pessoas aí. E o Alencar, antes de tudo, ele fez comentário na cidade pela simplicidade dele. De uma forma ou de outra, ele ia receber isso daí. Ele tinha, inclusive, ele falou que para pessoas aí que ele ia procurar profissionais de fora, porque ele não conseguia acreditar na justiça ali, no meu ver. E antes dos meninos chegar aí, vamos falar meninos, por quê? Que ficou um praxe, né? Os meninos. Libera os meninos, onde tá os meninos, tal. Porque todo mundo é menino. E antes de tudo isso, o Alencar comentou, né? Então, antes dos meninos chegar, todo mundo já sabia. E tudo foi bem planejado. Você entendeu? Então, foi tudo muito bem arquitetado. Foi tudo bem planejado na semana. A segunda-feira houve o primeiro contato. Armaram na terça-feira. A princípio ia ser um sequestro, tá? Pra levar vantagem. E possivelmente, se não der certo o sequestro, eles iam fazer alguma coisa. Só que o tiro saiu pela culatra, né? Deu tudo errado e tiveram que fazer algo errado que deu errado mesmo. Você entendeu? Entendi. Muito bem, Charles. Você diz que, aparentemente, ali, inicialmente, seria um sequestro. Mas você me disse no final de semana que eles ficaram presos em um cativeiro? Eles foram sequestrados, eles foram torturados,
A princípio, né, que os fontes, eles ficaram, vamos falar assim, em casa, em fazenda, e depois eles foram para um cativeiro. Porque os detalhes, né? É um detalhe muito crucial aí. Os meninos de fora não desceu armado, ninguém desceu armado. Existiu arma, existiu, mas a arma não era deles. Só tinha uma pessoa armada dentro do carro e não era eles. E eles sabiam quem estava armado dentro do carro. O que acontece? Quando eles foram alvejados e viram eles, o passageiro saiu do carro. Isso é relatos que eu tenho e é verídico. É só procurar que vai saber que isso daí é verídico. O passageiro saiu do carro e ele foi alvejado realmente com um tiro nas costas. Somente. E eles foram rendidos. Saiu um tiro de dentro da caminhonete, saiu. Só que eles foram rendidos. E a partir dali eles foram sequestrados. O que acontece? Charles, ali você também tinha comentado que não foram poucas pessoas também, né? Não, ninguém. O velho, 66 anos, 67, se eu não me engano, o moleque com 22 anos, quando esse moleque nasceu eu já tinha 5 anos de profissão. Não esquece isso daí. Foi um negócio totalmente arquitetado. Um crime planejado, porém alguém errou na hora de soltar a fita ali. Vamos falar em épocas de fita, tá? Você imagina que quantas pessoas estariam, Charles, ligadas a esse crime? De 12 a 15 pessoas, mas vamos arredondar para 12 total. Inclusive eles. De 12 3 a 15 pessoas. Algo que a gente tem notado que pouco tem se falado. Um nome que aparentemente eu tenho visto pouco. Mamute. Quem é o Mamute? Mamute ele é um cara perigoso. Ele é um cara com uma ficha criminal extensa. Você entendeu? Ele é um cara que ele já tem um histórico muito grande. Ele usou o nome do irmão dele, você pode ver aí, ele usa o nome do irmão dele, tá? E as autoridades temem. O Mamute é um cara temido, né? O Mamute teme. A turma teme e o nome é Mamute, entendeu? O Mamute, você acha que o Mamute está ligado também a esse crime? 100%. Ele seria o mandante? Os 3 seriam o mandante. Os 3. Você não pode inocentar um. Se fosse para inocentar um, seria o mais novo que caiu de gaiato. O Paulo? Por motivo assim, já tá no meio da família, faz parte do crime. Hoje, vamos falar assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Hoje, me diga quem você anda, que eu digo quem você é. Se eu tiver numa caminhonete hoje, num carro, cheio de droga, eu for abordado, eu não vou ser inocentado de cara, vou? Não. Se eu participar de uma cena de um crime, ali acontecer alguma coisa, tiver uma gravação e ver que a minha reação aconteceu alguma coisa, eu vou ser inocentado tão fácil? Não. É o fato de que a gente acredita que a gente vai chegar nesse ponto que ele quer se entregar, entendeu? Mas vamos lá, o Mamute, ele é o cara que planejou tudo. Um ponto que você falou agora, e até você conversou comigo na ligação, o Paulo queria se entregar? Ele quer se entregar. Ele quer se entregar. E o porquê que ele não se entrega? Porque o pai não deixa. Ninguém deixa, as autoridades. Alô? Pode falar novamente. O pessoal envolvido, né?
pessoas importantes não deixam de se entregar. Quando você diz pessoas importantes, são pessoas de poder? Muito poderosa. Que tipo de poder? Muito. Muito poder. O que você imagina de poder hoje? E Um exemplo. Por que a carta no final está escrito entregar para outra polícia? você chegou no ponto da carta. Você Sim. chegou no ponto da carta. Como você escreveu essa carta e você enviou para quem esta carta? Eu digitei ela via WhatsApp com uma pessoa que é de contato meu, que não está mais na cidade, porque chegamos ao ponto de a gente brigar, porque ele acha que eu fui muito a fundo, né? E eu escrevi o WhatsApp, apagamos a mensagem, ele escreveu, né? Porque até então seria daquela forma. Só que no meio do caminho a gente descobriu tudo que não seria. A caminhonete ia ser enterrada, os corpos não iam ter junto e ia desovar os corpos no Rio Ivaí. O Rio Ivaí ele tá baixo, né? Os corpos não foram desovados, então, porque o rio está baixo. Seria isso? Exatamente, isso aí eu sempre falei. Eles iam desovar no Rio Ivaí, um por um, em espaços diferentes, né? Em tempos diferentes, para dificultar. Já viemos para esse local onde a Toro foi localizada e com a maquinária da prefeitura já começamos as escavações. Olhamos todos os pontos possíveis que haviam vestígios de alguém ter sido enterrado lá. Esse serviço durou o dia inteiro e se estendendo pela noite também. Foi aí que nós encontramos num ponto onde tinha um ponto que tinha umas plantas que não estavam plantadas, que elas estavam só ali para encobrir os corpos que estavam enterrados. Desconfiamos do local e começamos a cavar. Foi onde encontramos os corpos e acionamos a perícia para realizar toda a perícia nos corpos. Gilson, pela Polícia Científica. Bom, boa noite a todos. Eu também agradeço a cooperação e integração entre as nossas instituições irmãs. Nós somos chamados para fazer um exame do local. O ambiente é complicado, complexo, bastante escuro, a região é de difícil acesso, mas, enfim, depois de tantos dias, conseguimos aí encontrar realmente boa parte, né, dos vestígios que restavam. Importante ressaltar que as investigações prosseguem, o sigilo ainda é necessário, não é possível nesse momento a gente revelar dados da investigação, linhas investigativas, a gente pede a paciência, porque esse sigilo ele vem dando resultado, pouco a pouco nós vamos encontrando novos vestígios, novas provas que vão se somando para completa elucidação desse caso. Thiago? Ainda essa fase de buscas, graças a Deus, acabou. Agora continuar as buscas por evidências, organizar as evidências que nós já temos, analisar todas as informações coletadas para chegar a uma conclusão satisfatória. E nada pode ser passado ainda, tudo está em sigilo para melhor elucidação do fato. Exato, nós pedimos a compreensão da família das vítimas, de toda a população, da imprensa, com esse sigilo que é fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos. Destacar aqui total apoio da Secretaria de Segurança Pública, Departamento de Polícia Civil, Polícia Militar, Governo do Estado, que desde o início dos trabalhos disponibilizaram toda a estrutura logística que permitiram a evolução paulatina dos trabalhos e culminou hoje na localização desses corpos.